Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Esse vídeo nós tivemos a ideia de fazê-lo porque nós já temos um artigo publicado no blog da sabedoriaclub.com, que é o site da Wisdom Guild, em que nós explicamos, na verdade trazemos uma pesquisa científica feita por um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. São 2 experimentos que ele fez com a água, mas com a água em que sentido? No sentido do poder das palavras, ou seja, palavra, assim como música, é vibração. Se você está ouvindo a minha voz, é porque o ar, o som que sai da minha boca vibra, esse ar bate aqui no microfone, vibra, entra pelo fio aqui e é gravado. E aí para você é decodificado por esse sistema que nós temos aí na atualidade, enfim, toda essa matemática que é feita para transformar ondas mecânicas em números e decodificar isso do outro lado, e aí você está podendo ver esse vídeo. Mas o fato é que são vibrações, e você pode até padronizar, adotar um padrão numérico para codificar e decodificar isso, né? O computador faz isso. Então, é interessante que a palavra, se ela é vibração, e a música, se ela é vibração, ela produz um efeito no corpo humano, porque o corpo humano é quase 50% de água. Inclusive no artigo aqui nosso, nós colocamos no final a porcentagem certinha. Olha lá, quer ver? Aqui, cerca de 75% do peso do músculo é composto por água. 75%. O corpo humano possui cerca de 65% de água em homens e 60% em mulheres. Claro que as moças têm menos músculo, então tem um pouco menos de água, só por causa disso. Mas, olha lá, eu até falei errado para vocês, não é 50%, é 65%. E as moças 60%, portanto mais de 50% feito de água. Então, se essa água está presente no nosso corpo, ela vibra. E dependendo da frequência como ela vibra, tem um determinado efeito. O Platão, ele falava muito isso, né? Eu sei dizer como uma sociedade é pela música que as pessoas escutam. Então, pegando as músicas de hoje, o que a gente pode dizer da nossa sociedade? Eu não estou nem criticando nenhum estilo musical nem outro. Eu estou dizendo que a música, aliás, temos um outro artigo aqui falando só sobre música, ela representa uma mentalidade, um estado de espírito. Por exemplo, o rock. O rock, quando ele foi uma combinação de várias coisas, enfim, jazz, spirituals, tem uma combinação e toda uma cronologia. Aí aproveitaram que o Elvis era branco para introduzir na sociedade americana aquele swing todo. Então, que a música vinha, que era na verdade música negra, né? Então, começou dessa forma e foi se desenvolvendo. Uma coisa que veio da história, porque, por exemplo, é a música que muitos negros, infelizmente, eram escravizados e tinha essa segregação nos Estados Unidos, e eles, nas lavouras de algodão, cantavam. Então, esse estilo de música da dor, ela virou esse estilo musical spiritual, né? Claro, foi se desenvolvendo, depois tinha uns mais para se alegrar, tinha umas festas, enfim, foi nascendo o jazz, todo aquele negócio que nós conhecemos, e o rock, só que o rock ele foi pego, foi misturado esses estilos todos, ele foi lançado pela mídia norte-americana como a geração nova, ou seja, como uma geração que veio quebrar paradigmas, que veio se revoltar com a tradição das músicas e das coisas antigas. Então o rock ele representa, não que hoje já seja usado, não, hoje já perdeu essa carga que tinha no começo, de ser uma coisa de revoltado, de gritar, de usar calça jeans e beber Coca-Cola e não sei o quê. E aquele clima foi criado por causa dos acordes do rock. Hoje ele já é usado de outra forma. Mas o fato é que a mentalidade representa aquilo, porque é impossível que o estado de espírito de quem compõe, de quem faz com essa intenção, não afete a sua criação. E aí, voltando aqui para o artigo, fechando esse parênteses, esse estudo do Masaru Emoto foram 2 estudos feitos, um com arroz,
muito já famoso, rodando até bastante nas redes sociais, tanto de outras páginas como da nossa, mas tem um segundo que ele fez menos conhecido, que são formação de cristais. Então, ele pegava uma determinada música, deixava tocando e cristalizava aquela água fria, ia congelando conforme tocava a música, ele ia fazendo de propósito para congelar, ia formando um cristal. E olhando no microscópio, com uma lente muito forte, dá para ver o desenho, quão bonito fica. Mas não só com música, com palavras. Então, por exemplo, a palavra anjo, a palavra Deus, ele também pegava uma água, olhava ela antes, cristalizada, mas antes de, por exemplo, fazer uma oração, descongelava essa água, fazia-se uma oração em cima dessa água e cristalizava de novo. E aquela água anamórfica, bagunçada, fazia uma forma magnífica. Então, aqueles que quiserem entrar no site para dar uma olhada nos desenhos, por exemplo, de música, foi analisado, nós temos aqui, achamos, música Edelweiss, uma música muito clássica austríaca, Sinfonia de Mozart, número 40, Yesterday, de Paul McCartney, e Heavy Metal. Então, como os desenhos se formam? Se é harmônico o desenho, se forma um cristal ou se é fragmentado. Temos aqui palavras boas e palavras ruins. Então, a palavra sabedoria tem aqui eterno, verdade, maldade, obrigado, e palavras ofensivas aqui. Eu nem gosto de ler, mas está escrito ali com a foto para ver como que a água fica, como esse cristal fica. E ali tem, nós fomos atrás do estudo em japonês e em inglês, e nós achamos as duas fotos com as legendas, traduzimos as legendas em inglês para o português, e a imagem original do japonês com a legenda em inglês nós deixamos como no original. Também está aqui no nosso site. E, inclusive, deixamos o vídeo original dele explicando toda essa relação entre as palavras. Então, qual que é a mensagem do nosso vídeo de hoje? Como que anda as palavras? Você tem dito obrigado? Você tem agradecido aos outros? Ou palavras hediondas você tem soltado por aí? Nós, os jovens, infelizmente, eu me considero jovem ainda, eu vejo que a minha geração se comunica muito por gíria e palavrão. Imagina o efeito que isso tem no corpo, a vibração disso nessa água. Não estou nem levantando o fator espiritual, nem o fator moral, nem o fator cultural, né? Porque uma pessoa que tem esse vocabulário de gíria e de palavrão, o vocabulário dela é reduzido, ou seja, a forma como ela expressa o seu mundo interior é muito pobre. Então, ela de repente pode até ter uma boa vivência, uma vivência rica, mas ela não consegue compartilhar e nem entender o mundo rico interior dos outros, porque ela não tem a capacidade, porque não tem esse vocabulário amplo para poder dizer aquilo que realmente está no seu interior e entender realmente o que está no interior dos outros. Então a capacidade de relação ela é reduzida quando essa capacidade de linguagem também é reduzida. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre o ser e a linguagem, onde nós explicamos isso, que as palavras são símbolos, elas dão nome às coisas. Inclusive tem um estudo de Frege, é um autor relativamente recente, do século passado, final do século retrasado, início do século passado, que ele trata sobre isso de uma maneira espetacular. Claro que tem que ler ele com muito cuidado, porque todos esses lógicos e matemáticos, eles tiravam um pouco essa ideia ontológica, metafísica transcendental. Mas se ler bem a teoria da linguagem dele nesse quesito, nossa, é fabuloso. A linguagem, as palavras são símbolos. Esses símbolos têm um referente que existe. Então, já explicamos aí num vídeo que fizemos. Caneta é uma palavra que aponta na realidade algo que existe, entendeu? Esse é o referente. E existe um sentido por trás da palavra caneta. E esse sentido é um sentido que não é o sentido que eu dou para a palavra, é o sentido que direciona ela para o lado da realidade. Então, por exemplo, eu posso falar manga e você pode entender ou manga de comer ou manga de camisa. Manga, manga. Então, esse é o sentido do que o símbolo pode ter.
e o sentido vai dar o caminho para o referente ao qual a palavra se refere, ao qual a palavra aponta. Então olha só que interessante, de um estudo desse, que é feito sobre a água lá no Japão, a gente consegue pegar e com a filosofia analisar isso de vários ângulos, inclusive desse que nós demos agora, que é o ponto de vista da linguagem, filosofia da linguagem. Então, olha só que interessante, filosofia não é teoria, filosofia é olhar para as coisas como elas são, é esse olhar puro para a realidade, como Deus a criou. Então, se Deus fez assim, eu tenho que entender a coisa como ela é. Eu não posso pensar que essa coisa é outra coisa. Igual, infelizmente, e aí tem ideologias hoje que querem destruir a realidade. Só que como eles não têm coragem de falar, nós vamos destruir a obra de Deus, eles se escondem na filosofia e falam, não, cada coisa pode se sentir. O importante é sentir-se que. Olha só, sentir e querer não muda a realidade como ela é. Claro, eu ir lá e fazer muda, mas se eu, por exemplo, sentir que isso aqui não é mais um livro, que isso aqui é uma pedra, não é só porque eu quero que isso aqui vai virar uma pedra. Ou seja, em outras palavras, o meu pensamento não é o pensamento de Deus. Porque quando Deus pensa, pum, a coisa é do jeito como Ele quer. Porque o pensamento dele é criador. O nosso pensamento é criador, mas é uma participação do intelecto divino. Então, o nosso pensamento não cria a realidade. O nosso pensamento cria uma imagem mental que, se for factível de ser feita, eu consigo transformar. Então, eu posso pensar nesse livro com capa, com conteúdo que está escrito e tal, mas tem que ter o esforço de ir lá, escrever, de imprimir, de colar, de não sei o que, para ficar desse jeito. Por quê? Porque a imagem, para passar para a realidade, é um processo factível, dá para fazer isso aqui. Agora, tem coisas que a natureza não permite mudança. Por exemplo, mudar a essência das coisas é uma pretensão de querer ser Deus. Então, o problema maior dessas ideologias não é nem querer mudar só a natureza das coisas, não. É querer mudar a alma, mudar a essência, mudar a forma das coisas, como se eles fossem deuses. Eles então sentam na cadeira de Deus e falam, a partir de agora, eu sinto que isso aqui não é livro, isso aqui é uma pedra. Então, todo mundo tem que falar que isso aqui é pedra. Não, senhor. A realidade ela é anterior à sua crença, à sua cabeça. Então, é isso que eu tinha para falar, é isso que, olha só, da água nós passamos já para outro campo filosófico. É assim mesmo, filosofia dá volta em vários assuntos, e cada vez mais que a gente vai dando volta, a gente vai aprofundando no assunto. A filosofia tem esse poder, falar das mesmas coisas sem nunca ser repetitivo. Bom, nos vemos num próximo vídeo e até breve.